bem-vindos a mais um episódio da série Santos Brasileiros. Eu me chamo Milena, faço parte da equipe de oração do Jota e tô aqui hoje para falar com vocês sobre a vida de Santa Dulce. Só que antes disso, eu já te convido a curtir e a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecê-la. Bom, Santa Dulce, antes de ser santa e antes mesmo de ser Dulce, ela foi Maria Rita. Maria Rita, que nasceu no dia 26 de maio de 1914 e que veio a ser a segunda filha do casal Augusto Lopes e Dulce Maria. A história conta que ela era uma menina muito alegre, que gostava muito de brincar de boneca, mas ela tinha mesmo um espaço reservado no coração dela, assim, para o Esporte Clube Ipiranga, que era um time de futebol formado aí por trabalhadores, por pessoas que eram desprezadas, na época dela, por conta da classe social a qual eles faziam parte. E, assim, desde muito nova, ela vem, com esse olhar voltado para os necessitados, para as pessoas mais pobres. Só que chega um momento da vida dela que já não bastava mais só ter esse olhar, precisava fazer alguma coisa. Então, em 1927, ela conversa e convence a família, a abrir um espaço dentro de casa para receber essas pessoas. E ela passa na calçada de casa mesmo a receber mendigos, doentes e muitas outras pessoas que iriam ali passar e tornar aquele local, dar fama aquele local de a Portaria de São Francisco, justamente pelas ações que eles faziam ali. É também em 1927 que ela expressa pela primeira vez que ela queria seguir a vida religiosa. Apesar de ser bem novinha, ela já tinha dentro dela, esse conflito entre vida religiosa e casamento, tanto que ela contava com a intercessão de Santo Antônio, a qual ela tinha uma devoção. Então ela expressa esse desejo e ela vai mesmo caminhar para isso. Antes ela vai receber alguns nãos por conta da idade dela, por ser muito nova, mas em 1933, em fevereiro, ela entra de fato, na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus em Sergipe, e em agosto do mesmo ano é que Maria Rita passa então a ser Irmã Dulce. Quando ela recebe o hábito, ela escolhe pelo nome de Irmã Dulce numa forma de homenagear a mãe que já havia falecido, E ela recebe também nesse ano a primeira missão dela, que era de ensinar em uma escola que era mantida pela congregação, porque no tempo de espera dela, para poder entrar na congregação, ela se formou como professora. Então a primeira missão dela foi dar aula em uma escola lá na Cidade Baixa, em Salvador. E aí ela vai fazer isso, só que ela vai muito mais além, porque ela nunca deixou de ter esse olhar voltado para o pobre. Então ela vai e começa a dar assistência em uma comunidade de Alagados, era uma comunidade muito pobre, e com o tempo que ela está ali dando essa assistência, ela também começa a olhar ao redor, e ela percebe que tinham muitos operários naquele bairro e que as pessoas ali precisavam mesmo da ajuda dela, Então, em 1936, ela funda aí a primeira União Operária Católica do Estado, que é a União Operária São Francisco, que no ano seguinte, em 1937, se transforma, no Círculo Operário da Bahia. E então chega o ano de 1939, que é um ano muito marcante nessa caminhada dela, porque é um ano em que, no primeiro plano, ela coloca aí, ela inaugura a Escola Santo Antônio, uma escola pública voltada para operários e filhos de operários, mas é um ano também que ela invade 5 casas, com o intuito de colocar lá os doentes, as pessoas que precisavam de cuidado. Só que quando ela é expulsa, ela passa 10 anos da vida dela sem ter um local fixo, para poder cuidar dessas pessoas. Mas independente disso, ela não para de cuidar deles, até que em 1949 a superiora dela dá ordem, autoriza ela para que ela faça uso do que era um galinheiro que ficava ao lado do convento Santo Antônio. Então Irmã Dulce aceita e começa, em 1949, com 70 doentes, a fazer daquele lugar, a dar, para aquele lugar um novo significado. Tanto que em 1960 ela inaugura o Albergue Santo Antônio, o que é hoje o complexo, um dos maiores complexos hospitalar do país, que é referência em tudo que é feito lá, E depois disso, por tudo isso que ela fez, ela recebeu, em 1980, ela teve lá o seu primeiro encontro com o Papa João Paulo II,
que conversou com ela e incentivou que ela não desistisse das obras que ela estava fazendo. E ela não desiste, tanto que em 1988 ela é indicada ao Nobel da Paz. Mas aí chega o ano de 1991 e ela tem o seu segundo encontro com o Papa João Paulo II. E nesse segundo encontro, um pouco diferente do primeiro, Irmã Dulce já estava muito debilitada por conta da sua saúde, né? Ela teve efisema pulmonar, ela passou os últimos 30 anos da sua vida com cerca de 70% do pulmão comprometido, então ela já estava muito debilitada nesse segundo encontro com o Papa. Tanto que meses depois, né, já no ano de 1992, ela vem a falecer. Só que ela veio a falecer por tudo que ela fez, né, por todas as obras que ela deixou, né. No ano de 2000, em janeiro de 2000, abre-se, né, inicia-se o processo de canonização dela. Em abril de 2009, Papa Bento XVI concede a ela o título de venerável, reconhecendo que ela viveu de forma heróica as virtudes da fé, da esperança e da caridade. E aí, em outubro de 2010, vem aí o primeiro reconhecimento, né, o reconhecimento do primeiro milagre atribuído à intercessão dela, que Dona Cláudia, após o seu segundo filho, teve aí uma hemorragia de mais de 18 horas, os médicos já não acreditavam mais, chegaram para a família e falaram, só sendo um milagre. E a família chama um padre para que ministrasse a unção dos enfermos, e o padre vai muito mais além. Ele entrega uma relíquia de Irmã Dulce e pergunta a Cláudia se ela acreditava que ela podia ser curada pela intercessão, né, de Irmã Dulce. E ela responde que sim. E esse ato dela, de fato, né, se concretiza na manhã seguinte, a hemorragia havia cessado. Então, no dia 22 de maio de 2011, ocorre a cerimônia de beatificação de Irmã Dulce, que passa a ser chamada de Bem-aventurada Irmã Dulce dos Pobres. Aí, em maio de 2019, ocorre, então, o reconhecimento do segundo milagre atribuído a ela. Esse segundo milagre aconteceu com o jovem Maurício, que quando tinha por volta dos seus 22 anos, descobriu que ele estava com glaucoma severo, né? E que ele poderia ficar cego, que de fato veio acontecer em 2000. Só que em 2014, ele já cego, teve uma conjuntivite muito forte, com fortes dores, e chegou no momento em que ele pegou a imagem que a mãe dele tinha, colocou sobre os olhos, né? A imagem de Irmã Dulce, colocou sobre os olhos e pediu para que a dor passasse. Com muita fé, ele clamou para que a dor passasse. E de fato a dor passou, só que também foi muito mais além, porque ele voltou a enxergar. E aí, o reconhecimento desse segundo milagre faz com que Bem-aventurada Dulce dos Pobres se torne Santa Dulce dos Pobres no dia 13 de outubro de 2019, e assim deixando aí um grande legado pra gente, né? E uma curiosidade é que Irmã Dulce, durante 30 anos de sua vida, dormiu em uma cadeira de madeira, como forma, né, de pagar uma promessa e agradecer pela vida da irmã dela, que havia passado por uma gravidez de alto risco, mas que havia saído, né, com saúde dessa gravidez. Então, para você ver todas as coisas que essa santa fez, né, para ver todas as obras que ela fez, eu convido vocês, né, a fazermos juntos a oração a Santa Dulce dos Pobres, para que ela possa, né, olhar pelos pobres, olhar pela gente também, né? Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Então, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui, e não se esqueçam de compartilhar, de curtir, né? Muito obrigada, até o próximo vídeo.